Hi everyone and welcome. My name is Glenn Olá a Deason, todos and I have e the sejam great pleasure bem-vindos. today to Meu nome é Glenn welcome Deason e tenho o grande Theodore prazer de Postol receber to the hoje program, who is Theodore a Postol no renowned programa, MIT que é um professor, renomado professor do who MIT also e worked também for the trabalhou para o Pentagon Pentágono as an como expert especialista em on sistemas de nuclear armas weapon nucleares, systems, defesa ballistic contra missile mísseis defense, balísticos, guerra cyber warfare, submarina e outras and áreas other relacionadas, que related se areas tornarão which will ainda mais become even more importantes em important um futuro não muito in the distante. not too E distant acho que future. também é apropriado And it is also acrescentar que você appropriate tem to sido add muito that crítico em in efforts relação aos of desenvolvimentos developments nessas in áreas nos these últimos areas anos. over the past 2 years as well. Então, eu realmente queria So falar com você hoje sobre a I really escalada nuclear want to speak e a to you direção today geral que o about mundo está the tomando. nuclear escalation Notei que and durante a guerra na the Ucrânia, general houve direction the world is apelos moving in. incessantes de I vários noticed that líderes during the Ukraine war ocidentais there's para been que deveríamos ter endless menos pleas from medo da various escalada. Western leaders that we should be less fearful of escalation. I thought it would be wiser to be more worried. Achei que seria mais sensato estar mais preocupado. De qualquer forma, você tem uma apresentação que está preparando para dar ao redor do mundo sobre a rápida escalada de armas nucleares durante o exercício Able Archer de 1983. Acho que este evento histórico é um caso muito importante em termos do que poderia acontecer, sabe? Não apenas nas próximas décadas, mas nos próximos anos, se não meses. Então acho que esta é uma história muito, muito importante, com a qual, infelizmente, não há pessoas suficientes familiarizadas. Então sim, professor Postol, estou realmente animado por poder falar com você hoje e obter algumas percepções sobre sua apresentação antes de você começar a apresentá-la ao redor do mundo. Some insights into your presentation before you start to present around the world. Bem, muito obrigado pela oportunidade de apresentá-lo aqui. Devido à complexidade deste assunto, tenho muitos slides nesta apresentação que não vou mostrar, porque obviamente é um problema prático para mim e para o seu público. Mas o que posso fazer para aqueles que estão interessados é enviar por e-mail um PDF do arquivo para qualquer um dos seus leitores ou do seu público que esteja interessado. Tudo o que você precisa fazer é me enviar um e-mail. Meu endereço é postol@mit.edu. O único erro que você pode cometer é soletrar meu nome como POSTL em vez de OL. Então é POSTOL em mit.edu. Agora, como no passado fui inundado com pedidos que fico feliz em responder, por favor, coloque no seu título, simplesmente Able Archer Briefing. Eu só tenho tanto tempo para filtrar as coisas, mas se eu tivesse informação é simples para mim apenas responder com a apresentação. Então, apenas certifique-se de facilitar para mim e para você identificar seu pedido em qualquer caso. O que farei hoje, com a esperança de encorajar Glenn a me interromper, é apresentar algumas ideias que ainda estão se formando em minha mente sobre o Able Archer e sua relevância para a situação atual. E é muito relevante. Deixe-me explicar o que é o Able Archer. Able Archer foi um exercício que ocorreu em 1983. A forma como esses exercícios são realizados é que você tem um time vermelho e um time azul. O time azul representa os americanos ou a Aliança Ocidental. O time vermelho, neste caso, era a União Soviética, porque a União Soviética existia naquela época, junto com o Pacto de Varsóvia. Há um grupo intermediário que atua como árbitros durante esses exercícios de mesa. Por exemplo, se você é o secretário de Defesa americano, que realmente participou, Caspar Weinberger, o então secretário de Defesa, foi um participante deste exercício, junto com o então presidente do Estado-Maior Conjunto, John Vesey. Portanto, esses eram participantes reais no topo do governo dos Estados Unidos envolvidos. E claro, eles sabiam que era um exercício, mas também sabiam que era um exercício sério. Eles estavam envolvidos na tomada de decisões, o que levou à evolução do jogo. Vou mostrar brevemente como o jogo se desenrolou. A lição importante da forma como o jogo se desenrolou é que durante a escalada, ambos os lados estavam cara a cara, olho no olho, por assim dizer, em uma confrontação militar que inicialmente era convencional. Então foi decidido pelos aliados, a Aliança Ocidental, usar um pequeno número de armas nucleares para mostrar às forças soviéticas em avanço que o Ocidente pretendia detê-las.
A situação postulada era que as forças soviéticas estavam em um avanço convencional sobre a Europa Ocidental e estavam fazendo progressos muito significativos. Eles já estavam na área de Hamburgo quando os Estados Unidos decidiram pela primeira vez usar artilharia nuclear para fazê-los pausar, para fazer os russos pausarem, os soviéticos pausarem. Então esse é um cenário. É inventado. Minha própria visão, para ser honesto, é que a União Soviética nunca teria feito isso. Esse não teria sido o tipo de ataque soviético que foi postulado. Os soviéticos não eram nem de longe tão capazes quanto se assumia na época. Mas esse foi o cenário que foi inventado. E é importante ter isso em mente. Não porque não seja plausível que houvesse tal escalada, mas é importante lembrar que os russos hoje não têm o tipo de ameaça à Europa Ocidental que foi postulado em uma época em que eles também não tinham esse tipo de ameaça à Europa Ocidental. Neste momento, estamos vendo pessoas que deveriam ser responsáveis, em papéis de liderança política, falando sobre a possibilidade de que o próximo passo de Putin, após de alguma forma tomar a Ucrânia, o que nunca foi sua intenção, e a história mostra isso, seria de alguma forma avançar para a Europa Ocidental. É por isso que a Europa Ocidental precisa intensificar seu compromisso com o aumento militar em preparação para lidar com a invasão russa, que é iminente, prevista por essas pessoas como uma possibilidade. Não há razão para acreditar que os russos sejam capazes desse tipo de invasão. Não há razão para acreditar que eles pretendem executar esse tipo de invasão. Mas o ponto importante é que eles não têm as capacidades para fazer isso. E se eles algum dia começassem a desenvolver essas capacidades, nós saberíamos. E saberíamos por anos. Portanto, não há razão para reagir a esses tipos de cenários falsos e enganosos que podem causar uma reação potencial da Rússia. Poderíamos ter um ciclo de ação-reação se as pessoas forem imprudentes, mas isso ocorreria ao longo de muitos anos, provavelmente pelo menos uma década. E não precisamos disso. Por razões econômicas, como Glenn dizem, poderia discutir com muito mais sabedoria do que eu, isso teria um efeito catastrófico na situação econômica atual da Europa Ocidental, que já está ruim por causa da guerra. Portanto, há muitas questões em torno dessa falsa ameaça de uma invasão russa que vem à tona quando você começa a analisar a situação. Mas, por enquanto, deixe-me apenas focar na situação em relação ao Able Archer. A inspiração, se você quiser chamar assim, ou o reexame do Able Archer, veio para mim quando os Estados Unidos anunciaram que iriam com a Alemanha reintroduzir mísseis de teatro na Europa, na Alemanha, em 2026. Até onde sei, não houve nenhuma declaração sobre esses mísseis serem nucleares. Mas deixe-me assegurar ao seu público, não há absolutamente nenhuma maneira de esses mísseis não serem nucleares. Portanto, isso é uma manobra por parte dos tomadores de decisão política na Alemanha e nos Estados Unidos para não informar o público europeu de que mísseis balísticos nucleares e mísseis de cruzeiro serão implantados se os planos não forem alterados na Alemanha a partir de 2026. Agora, por que digo que eles têm que ser mísseis nucleares? A razão é que esses mísseis não têm absolutamente nenhuma capacidade militar de consequência se não forem nucleares. Eles devem ser nucleares. Como você verá em alguns dos diagramas que vou mostrar, as armas nucleares são as únicas armas poderosas o suficiente para fazer uma diferença militar significativa se você for introduzi-las na Alemanha. Portanto, elas devem ser nucleares. Qualquer dúvida sobre elas não serem nucleares é claramente óbvia quando você observa os efeitos das armas nucleares. Agora, um ponto importante que vou enfatizar nesta palestra são os efeitos das armas nucleares. Os efeitos das armas nucleares são tremendos em relação a qualquer coisa que seu público pense que entende. A menos que você tenha trabalhado com armas nucleares, como eu, e algumas pessoas podem ter,
mas quase todo mundo com quem lido, incluindo pessoas, incidentalmente, dos laboratórios de armas nucleares americanos, que constroem essas armas, quando dou uma palestra sobre o assunto, ficam impressionados. Build these weapons, and then when I give a talk on the subject, they're stunned. So it's a very interesting thing. Studying the nuclear weapons effects. Então, é algo muito interessante. Estudar os efeitos das armas nucleares é um assunto importante e diferente das próprias armas nucleares. Mas há 3 efeitos das armas nucleares que as tornam extraordinariamente letais. Qualquer um desses efeitos seria extraordinariamente letal, mas todos os 3 juntos fazem dessas armas assassinas essencialmente letais de pessoas em áreas urbanas, se essas áreas urbanas fossem atacadas com armas nucleares. E essas áreas urbanas seriam absolutamente, com certeza, atacadas porque contêm centros de comando, instalações industriais, áreas de preparação, locais de comunicação, docas e outras instalações, como centros ferroviários. Train hubs. There is no way that these centers wouldn't be attacked. Não há como esses centros não serem atacados. Podemos chamá-los, na terminologia usada no planejamento nuclear, de locais industriais urbanos. Isso era apenas um nome para cidades. É importante entender. Vou usar parte da linguagem para alertá-lo, para alertar seu público sobre as maneiras como essas coisas são descritas, que enganam um não especialista. Estou falando de um não especialista como uma pessoa inteligente que simplesmente não foi versada nos detalhes. Bem, o mais sério dos efeitos de uma arma nuclear, em primeiro lugar, é o flash térmico, a luz e o calor fogo nuclear. Vou mostrar o que é uma bola de fogo mais tarde na palestra, para que você tenha uma noção do que é. Mas esse flash térmico, esse flash de luz extraordinariamente brilhante, na área-alvo, será milhares de vezes mais brilhante que o Sol ao meio-dia. Não será por um curto período, mas algo 1000 vezes mais brilhante que o Sol ao meio-dia, um Sol do deserto ao meio-dia, fará com que as coisas entrem em chamas. Esses incêndios serão essencialmente iniciados em toda a área-alvo, se for uma cidade. Então imagine um ambiente onde incêndios foram iniciados em uma faixa enorme, talvez de 6, 7 ou 8 quilômetros, para uma ogiva de quase 800 quilotons, que estaria mais próxima de uma ogiva estratégica. 4 ou 5 quilômetros de alcance para uma ogiva de 100 quilotons, 2 ou 3 quilômetros de alcance para uma ogiva de 10 quilotons. E esses são os alcances aproximados das ogivas que seriam usadas. Então, uma ogiva nuclear tática pode causar incêndios se for usada em um ambiente urbano, ou seja, em uma instalação em uma cidade urbana, pode causar incêndios em um alcance de 2,5 a 3 quilômetros. Portanto, um alcance de 2 quilômetros seria, você sabe, 12, 13 ou 14 quilômetros quadrados, todos incendiados em um instante. E vou descrever esses incêndios porque eles têm uma dinâmica própria. O que acontece é que você tem tudo em chamas. É como estar em uma lareira. É assim que se deve pensar. Being in a fireplace. That's the way to think of it. You're in a fireplace. And in the fireplace there are... Você está em uma lareira, e na lareira há ventos extremamente fortes soprando, gerados pelo movimento ascendente do ar quente da região em chamas ao seu redor. A temperatura do ar na cidade subirá acima do ponto de ebulição da água nas ruas, e os ventos terão força de furacão. Ninguém sobrevive a isso. Esse é o ambiente mais letal criado imediatamente por uma explosão nuclear. O próximo ambiente mais letal é a precipitação radioativa que ocorre na instalação-alvo imediata e na direção do vento. Mas na área-alvo imediata, dentro de 1 hora ou mais, materiais radioativos cairão no chão a partir da detonação nuclear. Radioactive materials will fall to the ground from the nuclear detonation. And the activity created... E a atividade criada a partir de uma explosão nuclear é centenas ou milhares de vezes maior do que a atividade que foi liberada no acidente de Chernobyl em 1986. Naquela época, ela decai muito rapidamente em relação ao decaimento radioativo em Chernobyl, porque é uma mistura diferente de radioisótopos. Mas o que importa nas primeiras horas, até dezenas de horas após o ataque, é que esse material está caindo bem na área-alvo
e a favor do vento. Dezenas de milhas a favor do vento. Em alguns casos, centenas de milhas a favor do vento. Portanto, essa radioatividade é muito letal e muito consequente em termos de pessoas que são pegas na área-alvo. Então, o efeito menos letal, que geralmente chama a atenção da maioria das pessoas, é a onda de choque. Vou descrever a onda de choque, mas você deve entender desde o início que a onda de choque, que é extraordinariamente violenta e de longo alcance, é realmente a menor das ameaças à sobrevivência que um indivíduo infeliz o suficiente para estar na área-alvo teria que enfrentar. E claro, os efeitos combinados de todos os três resultariam essencialmente na morte de todos nessas áreas-alvo. Não haveria sobreviventes para mencionar. Mas deixe-me pular imediatamente para a questão do Able Archer, porque quero dar a você uma noção das consequências físicas dessa experiência em 1983. Isso é, de certa forma, uma representação técnica do que realmente teria ocorrido se esse jogo de guerra tivesse se desenrolado como uma confrontação militar real em 1983. Agora, é importante ter em mente que há um fator social e político na minha descrição aqui. O fato que é extremamente importante, em certo sentido técnico, mas também social, político e militar, é que essas armas nucleares são tão destrutivas. E porque são tão destrutivas, de uma perspectiva militar, você é forçado. Você não tem escolha. Quero enfatizar isso. Isso não significa que você é louco ou insano. Conheço muitos soldados que entendem os efeitos das armas nucleares e que não são nada loucos. Na verdade, eles são muito reservados quanto ao uso de armas nucleares porque entendem o que estou prestes a descrever para você. Mas porque essas armas são tão letais e tão capazes, como planejador militar e tomador de decisões, você não tem escolha, a não ser, o mais rápido possível, tentar destruir as capacidades de ataque nuclear do inimigo. Você não tem escolha, porque se esperar que o inimigo ataque, eles destruirão suas instalações de ataque antes que você possa destruir as deles. Então você tem esse problema em que pessoas informadas, não insanas, perfeitamente razoáveis e sensatas, serão pegas em uma confrontação que não tem escolha a não ser escalar. Portanto, esta é uma consequência social, política e militar de um fato técnico. Então, tenha isso em mente. Aqui está um mapa simples do Able Archer. E, neste cenário específico, as forças russas ou soviéticas estavam avançando. Elas já tinham avançado bem dentro da Alemanha Ocidental neste ponto. E foi tomada a decisão de que elas precisavam ser detidas. E o que a Aliança Ocidental ia fazer era usar um pequeno número de armas nucleares táticas. Essas teriam sido armas que teriam sido entregues principalmente por artilharia nuclear. Então, se você olhar para a parte inferior deste mapa em branco, verá um tipo de círculo rosa claro que indicaria a localização. Para simplificar, vamos supor que quase todas as armas estavam na faixa de 10 a 15 quilotons, o que era o caso, e essas teriam sido explosões nucleares táticas. Então, o que aconteceu é que, como você vê, foram usadas cerca de 11 ou mais armas de artilharia nuclear tática para causar uma pausa no avanço soviético. Elas foram usadas principalmente na linha entre a Alemanha Oriental e Ocidental. Observe que as armas caíram na Alemanha Ocidental porque o avanço soviético postulado já havia se movido da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental. Este é o primeiro dia dos ataques, muito cedo no ataque, 24 horas após o início dos ataques. No segundo dia, os soviéticos responderam. Agora veja, há um número muito maior de armas táticas sendo usadas. Estas estão na faixa de 1 a, digamos, 10 quilotons. Vou mostrar em breve quais seriam os efeitos de uma dessas armas de menor rendimento. Mas, por enquanto, quero apenas mostrar o número de armas. Este é o segundo dia. Então, já em 2 dias, chegamos a 30, 40 ou 50 detonações nucleares do tamanho de Hiroshima e Nagasaki.
O terceiro dia envolve o uso de armas nucleares de 75 a 100 quilotons. 75 to 100 kiloton nuclear weapons. So, if you look down at the Então, se você olhar na parte inferior do documento, o mapa, esses seriam chamados de armas nucleares de teatro. Basicamente, vou supor que sejam armas de 100 quilotons, porque é um bom número redondo. Então aqui estão um monte de armas nucleares táticas. Note que estas são armas nucleares táticas ocidentais. Elas são usadas contra forças soviéticas em avanço. A ideia é detê-las antes que alcancem a linha de frente e continuem a sobrecarregar sua linha de frente em desintegração. Portanto, estas são armas na faixa de 75 a, digamos, 100 quilotons. Note que há uma resposta soviética menor de armas de 100 quilotons, mas isso é acompanhado por armas muito maiores. Armas nucleares de cerca de 800 quilotons, 1 megaton. Chame-as de armas nucleares de 1 megaton. Call them 1 megaton nuclear weapons. So these 1 megaton nuclear weapons are on. Então, essas armas nucleares de 1 megaton estão em todas essas cidades alemãs e, na verdade, em cidades holandesas também, porque são centros de apoio logístico. No caso da Aliança Ocidental, há apenas algumas cidades polonesas atingidas porque são fontes logísticas. Este é o terceiro dia, 72 horas após a primeira arma nuclear. Em 96 horas temos armas usadas até a Polônia. Este é o quarto dia dos ataques. Note essas armas ao longo desta linha de ataque. Essas são armas de 100 quilotons. Essas são grandes armas nucleares. These are 100 kiloton weapons. These are big nuclear weapons. And why are they along this line? Because E por que eles estão nessa linha? Porque há travessias de rios aqui. E como vou mostrar mais tarde, o fato de haver pontes nessas travessias de rios exige que armas nucleares de rendimento bastante alto sejam detonadas para destruir as pontes. Vou mostrar fotografias de Hiroshima e Nagasaki que mostram que, mesmo que as cidades tenham sido completamente destruídas, as pontes sobre os rios não foram. Então, quando você olha isso do ponto de vista do planejador militar, o planejador militar não quer destruir a pequena vila que por acaso é o lar dessas pontes, mas eles têm que derrubar a ponte para parar o avanço do inimigo. they have to take the bridge down to stop the enemy advance. So you have all of these weapons being used, plus Então você tem todas essas armas sendo usadas. Além disso, aqui no norte da Polônia, você tem uma grande instalação portuária e você quer impedir que os reforços cheguem por essa instalação também. Então este é o quarto dia, 96 horas após o ataque. Basicamente este é o quarto dia da situação. E olhamos para o quinto dia. Aqui está a situação. No quinto dia, centenas de armas nucleares estão detonando por toda a Europa e Grã-Bretanha. Acontece que, se olharmos mais adiante, Paris, Londres, Amsterdã, Roterdã e Bruxelas estão destruídas. Todas as principais cidades alemãs e polonesas estão destruídas. Suécia, Bielorrússia e os Bálticos foram atingidos. Sweden, Belarus and the Baltics have been hit. Japan, South Korea, the Philippines, Singapore. O Japão, a Coreia do Sul, as Filipinas, Singapura, o Havaí e o Alasca já foram atingidos. Então o próximo passo são ataques nucleares gerais de cada lado contra cidades e instalações militares nos Estados Unidos e na União Soviética. No quinto dia, escalamos para uma guerra nuclear geral. O que você está vendo no mapa aqui é apenas a parte da guerra nuclear associada aos ataques no norte da Europa. O norte da Europa foi o estopim, o local de ignição para a situação que levou à escalada geral. Então, se agora perguntarmos como são essas detonações, quero dizer, vamos tentar entender. São pequenos círculos em um mapa. Então eu pensei, estou tentando ilustrar o tamanho dessas nuvens de detritos nucleares, porque isso também dá uma noção intuitiva da escala física das coisas. Então, se você olhar para esse diagrama à sua frente, quando você tem nuvens onde há chuva, normalmente são nuvens que têm um pouco mais de 2 a 3 quilômetros de profundidade em altitude. Existem nuvens estratocúmulos e nimboestratos. Essas nuvens são tipicamente nuvens de chuva de alta altitude. Você também pode ter nuvens cúmulos. Se você olhar para o céu, você tem uma noção. Você pode ver a base das nuvens. Então coloquei este diagrama aqui para o entendimento intuitivo do seu público.
se mostrarmos o tamanho geral de uma arma nuclear de 100 kilotons e de 1 a 2 kilotons. And a 1 to 2 kiloton nuclear weapon. So this weapon on the left. Então, essa arma à esquerda seria um projétil de artilharia que está entregando uma arma nuclear de baixo rendimento, um rendimento muito menor, por um fator de 10, do que a maioria das armas representadas pelos pequenos pontos rosa claro, círculos rosa que você viu no gráfico. Então essas são nuvens de detritos de uma arma nuclear muito pequena. Essa é uma arma nuclear de 100 kilotons. Então, esta seria uma nuvem de detritos de armas do tamanho dessas armas aqui. Então estas seriam armas nucleares de 100 kilotons. Essas seriam armas nucleares de 10 kilotons. Desculpe. Então, muitas armas nucleares de 100 kilotons. E estas seriam de 10 kilotons. Desculpe. Então estas seriam armas nucleares de 1 megaton. Então estas são armas de rendimento muito maior. E vou mostrar a você em breve como essas armas se parecem. Shortly, what those weapons look like. So, just to give you a sense of what Para dar uma ideia de como é uma nuvem radioativa real de uma detonação nuclear, esta é a nuvem radioativa de Hiroshima. E o que eu fiz foi rotular algumas nuvens nimbostratus. Então estas são nuvens de chuva que estavam acima da área. E aqui embaixo você pode ver nuvens pretas. Essas são nuvens de combustão. O fogo foi iniciado. Esta nuvem de detritos tem provavelmente cerca de 7 ou 8 minutos. Então ainda vai continuar subindo por muitos minutos após o ataque. É assim que essa nuvem se parece, após cerca de 8 minutos. E o que é importante aqui é que você pode ver que há essa região separada de fumaça preta, que parece distintamente diferente da região de nuvem branca, que são partículas de condensação, sabe, partículas de água e partículas de poeira, com água aderida a elas. Estas são partículas de fumaça. These are smoke particles, and what they are they are being sucked up. E o que eles são? Estão sendo sugados e estão subindo de forma flutuante da área de combustão no solo. E como vou mostrar, este é o início de um incêndio em massa de intensidade extraordinária no solo, que tem o efeito de elevar as temperaturas do ar nas ruas acima do ponto de ebulição da água e as velocidades do vento à força de um furacão. Aqui está outro exemplo da nuvem. Esta é de Nagasaki, que também foi afetada da mesma forma. Então, isso dá uma ideia de como essas nuvens de detritos podem parecer. E aqui o que fiz foi simplesmente mostrar as nuvens de 100 kilotons. Então, essas são as nuvens que são os círculos maiores. E então, os maiores círculos são as nuvens de 1 megaton. Agora note que 1 hora após a detonação, essa nuvem contém 1000 vezes mais radioatividade do que a liberação de Chernobyl continha. Então isso é um dia. É 20 vezes mais radioativo. A radioatividade decai a uma taxa muito rápida. Mas 1 hora após essa detonação, parte desse material já está no chão, cai no chão. E à medida que essa nuvem de detritos se move com o vento, o material radioativo cai e decai, ainda 20 vezes mais radioativo do que a liberação de Chernobyl. Digamos 20. Então isso é um dia, 24 horas depois. Assuma uma baixa velocidade do vento, como uma baixa velocidade média do vento de 10 milhas por hora. Isso significa que 240 ou 400 km a favor do vento, há uma nuvem que agora está espalhada, relativamente, com 20 vezes mais radioatividade do que a liberação de Chernobyl, deixando partículas no chão. Então você tem uma ameaça real de radiação apenas dessa nuvem aqui. E claro, é uma ameaça muito maior. 10.000 vezes mais radioatividade 1 hora após o ataque. A nuvem é mais alta, então levará mais tempo para atingir o solo. Mas não precisa ser muito para criar um ambiente extremamente perigoso e letal no solo. Então o que acontece é que essa nuvem de detritos que estou mostrando agora, um dia depois, está a cerca de 300 ou 400 quilômetros de distância. Essa nuvem radioativa se espalha e deposita esse material letal no solo. Então esses são apenas
Não vou passar por eles porque se as pessoas quiserem os slides, podem obtê-los. Mas esta é a razão pela qual uma explosão de 100 quilotons pode ser necessária em uma cidade pequena. Este é Nagasaki. Might be needed in a small city. This is Nagasaki. I'll talk about it later. This is after. Vou falar sobre isso mais tarde. Isso é após os efeitos do bombardeio. Você pode ver que está completamente limpo de todos os edifícios. Note que a bomba de 22 quilotons foi lançada neste local aqui, e a pressão da explosão foi de cerca de 40 libras por polegada quadrada nesta ponte. A ponte não foi derrubada. Se a pessoa comum olhar para isso, ficaria horrorizada. Pelo menos, espero que você fique tão horrorizado quanto eu fiquei quando vi este diagrama pela primeira vez. Horrorizado pela destruição completa de tudo na cidade, que foi causada pela combinação de explosão e fogo. O fogo, em combinação com a explosão, é o que levou à destruição completa de tudo que você pode ver neste diagrama aqui. Complete destruction of everything that you can see in this diagram here. But the bridge is still standing. So if you're Mas a ponte ainda está de pé. Então, se você é o planejador militar na Alemanha Ocidental e sabe que essa ponte ainda estará de pé, o que vai acontecer se os exércitos soviéticos passarem por essa área depois que você lançou uma arma nuclear de baixo rendimento? Você sabe que está radioativo, mas eles podem se abrigar em seus veículos e atravessar a ponte o mais rápido possível para minimizar sua exposição. Você pode não conseguir parar o avanço deles. Então, o que você faz é recorrer a esses explosivos nucleares de 100 quilotons que mostrei nos diagramas anteriores. that I showed you in the earlier diagrams. This is just shows you Isso apenas mostra uma estimativa aproximada das áreas letais criadas, mostradas em vermelho, por explosões nucleares de 100 quilotons. Lembre-se de que no caso da Polônia, havia linhas e mais linhas dessas armas nucleares de 100 quilotons. E claro, isso também ocorria na Alemanha Ocidental e nas partes ocidentais da Europa. Isso não é uma tentativa de mostrar o que realmente ocorreria na realidade. Toda a área estaria coberta com radiação letal. Tudo estaria coberto com radiação letal. Então, não haveria nenhum lugar para onde você pudesse ir, exceto subterrâneo, se tivesse construído abrigos. Uma representação parcial, apenas uma representação muito parcial, de nuvens radioativas de algumas das maiores armas nucleares. From some of the bigger nuclear weapons, and these clouds show you the mostly. E essas nuvens mostram as áreas mais letais produzidas por detonações, as detonações de maior rendimento que teriam ocorrido nas cidades. E claro, haveria centenas de nuvens menores produzidas pelas detonações de 10 quilotons e pelas detonações de 100 quilotons. Então toda essa área seria essencialmente um deserto radioativo quando a conflagração tivesse terminado. Não vou entrar em detalhes sobre isso. Estes são gráficos de radiação para aqueles que estão interessados. Eles estarão nos slides, se alguém os quiser. Esta é uma imagem de um homem infeliz que está morrendo dos estágios finais de envenenamento por radiação. Ele pode ter sido exposto à radiação provavelmente semanas antes. Então ele não foi exposto ao nível máximo de radiação, que seria o nível de exposição da maioria das pessoas, na maioria das áreas que mostrei nos mapas anteriores. Então, ele foi exposto a uma quantidade de radiação suficiente para que se sentisse bem. Provavelmente, inicialmente, ele se sentiu mal por alguns dias. Depois começou a se sentir melhor. Então haveria um período de tempo em que ele não se sentiria tão doente, relativamente bem, mas um pouco fraco. E então ele começaria a sangrar internamente. Você pode vê-lo sangrando pelas gengivas, aqui e na pele. E ele teria morrido de hemorragia interna maciça, porque uma das consequências do envenenamento por radiação é que seu sangue, o sangue de uma vítima, não coagulará mais. E assim, você morre como um hemofílico morreria, sabe? Apenas uma hemorragia interna maciça. E este é o tipo de morte que muitas pessoas na extremidade inferior da escala de exposição sofreriam dentro de algumas semanas após a exposição. Pessoas que foram expostas a níveis mais altos sofreriam esse tipo de efeito mais cedo,
talvez dentro de dias em alguns casos, talvez dentro de semanas. Então haveria pessoas morrendo por semanas e dias após sua exposição a essa radiação extrema. Agora vamos falar sobre as consequências menos perigosas do ataque, que são os efeitos da explosão da bola de fogo. Vou apenas dar a você um pouco de exposição a isso. Mas deixe-me enfatizar, como espero já ter deixado claro, que as consequências da radiação e do fogo foram um perigo e um mecanismo de morte muito mais sério do que a própria explosão. E você verá que a explosão não é algo a ser ignorado. O que acontece é que a detonação nuclear pode ser detonada a alguma altitude sobre a área-alvo. A altitude pode ser muito baixa ou um pouco alta. Não vou entrar em uma discussão detalhada sobre por que se faz isso. Basicamente, a razão para se fazer isso é que você tem uma onda de explosão primária, que é gerada pela própria bola de fogo à medida que se expande rapidamente para fora e comprime uma camada de ar. Essa camada de ar comprimido, então, se propaga por conta própria para fora, como mostrado por esta linha aqui. Então, isso é o que se chama de choque primário. Há um choque secundário, dependendo da altura da explosão, que é gerado a partir do choque primário pela reflexão no solo. Neste diagrama específico, este é o choque refletido. A razão pela qual você pode ajustar a altitude é porque o choque secundário e o choque primário se fundem em uma frente de choque chamada frente de Mach. E ajustando cuidadosamente a altitude da explosão, você pode aumentar a sobrepressão no solo, dependendo do alcance máximo de sobrepressão que deseja produzir no solo. Esse diagrama específico mostra a maior área onde ocorre uma sobrepressão de 15 libras por polegada quadrada. Mas, você sabe, esses são detalhes técnicos que realmente são em grande parte relevantes, porque a explosão não é o principal fator de destruição, como espero já ter deixado claro. Esta é uma imagem da primeira bola de fogo do teste nuclear Trinity, que resultou em cerca de 25 quilotons de explosão. Então isso foi aproximadamente o dobro da potência da bomba que destruiu Hiroshima e aproximadamente a potência da bomba que destruiu Nagasaki. A bomba em Nagasaki tinha 22 quilotons. Sabemos disso. Observe que isso é 6 milésimos de segundo. Portanto, esta é uma arma de baixo rendimento, e a bola de fogo é muito menor do que a de armas de maior rendimento. Não vou entrar em uma discussão sobre escalonamento. Mas observe também que os ventos em velocidades de talvez uma sobrepressão de explosão de cerca de 6 libras por polegada quadrada, que pode ocorrer a uma distância de 2 quilômetros, são de quase 200 milhas por hora. Isso ocorre porque a onda de choque em si é muito longa em duração em relação à onda de choque que você experimentaria de uma explosão convencional. Aqui novamente, você pode ver os efeitos da coalescência das ondas de choque primária e secundária aqui. Primary and secondary shock coalescing here. This is the primary shock. Esta é a onda de choque primária se movendo para fora, e aqui está a coalescência das ondas de choque primária e secundária em altitudes mais baixas. Aqui você pode ver o que parece ser um comportamento não físico, porque está viajando a uma velocidade maior do que a onda de choque. Essa é a combinação das ondas de choque primária e secundária. Mas isso ocorre porque a onda de choque no solo viaja mais rápido do que a onda de choque no ar. Então, o impacto no ar está fazendo com que este material seja expelido no solo, devido aos efeitos explosivos da onda de choque que está se propagando pelo solo. Um efeito chamado de pipocagem térmica. An effect called thermal popcorning. The light and heat from the fireball at this distance. A luz e o calor da bola de fogo a essa distância e tempo da explosão nuclear são provavelmente cerca de 100.000 vezes mais brilhantes do que o sol no deserto ao meio-dia. Isso está ocorrendo em um tempo muito curto. O que acontece é que quando a taxa de aquecimento é tão alta, os grãos de areia no chão são aquecidos a uma taxa tão elevada que a temperatura na superfície é enormemente mais alta do que a temperatura no interior.
porque o calor está chegando muito rápido. Como aquece a superfície tão rapidamente, e é um material quebradiço, ele simplesmente se transforma em pó aquecido termicamente. É isso que você está vendo aqui. Into dust, into thermally heated dust. And that's what you're seeing here. This is called thermal popcorning, if you know what popcorn is. Isso é chamado de thermal popcorning, se você sabe o que é pipoca. É um efeito onde as partículas simplesmente explodem termicamente. E aqui você pode ver a bola de fogo continuando a se expandir. Não vou gastar muito tempo nisso. Aqui novamente, a distância mudou bastante. Note que o caule está bem mais largo agora, porque você tem esse ar quente circulando e subindo da própria detonação. Lembre-se de que esta é uma explosão de teste no deserto. Então você não tem material em combustão abaixo. Você não verá a nuvem negra que mostrei subindo pelo caule a partir do material em combustão no chão, porque não há nada em combustão. É apenas areia explodida. Superheated, exploding sand. Isso é o que você está vendo. Areia superaquecida e explodindo, levantada pelo aquecimento térmico, estourando termicamente, e a onda de choque à medida que passa. Então aqui está, ainda em um momento posterior. Estou mostrando a bola de fogo em 6 milésimos de segundo. Isso é em 9 segundos. Então isso é bastante tempo depois, mas mostra como a bola de fogo se expandiu para um tamanho aproximadamente nas dimensões mostradas aqui, muitos centenas de metros. E seu volume ascendente de ar quente está criando essa nuvem de cogumelo circular. E aqui está a bola de fogo, em 5 centésimos de segundo. E então, novamente, aqui está a onda de choque que é produzida. Um desenho da onda de choque. Agora note que a onda de choque é uma camada de ar comprimido. Não é apenas uma frente de ar comprimido, é uma camada. Portanto, ela tem o efeito de envolver seu alvo, porque a onda de choque dura frações de segundo a segundos. Na verdade, tende a durar 1 segundo ou mais. 1 segundo é muito tempo para isso, porque a velocidade do som é de 1100 pés por segundo, ou seja, 300 metros por segundo. Então, se está passando sobre você, e a camada tem centenas de metros de largura, ela vai pressionar todo o objeto por períodos de décimos de segundos a segundos. Então, aqui está uma sequência de eventos. So here is a sequence of events. So keep in mind that what we're showing now. Então tenha em mente que o que estamos mostrando agora é a luz inicial da bola de fogo. A bola de fogo ainda não está tão brilhante quanto ficará, então vai ficar mais brilhante. Isso vai ocorrer neste caso específico em algumas décimas de segundo, porque este é um teste de arma nuclear de baixo rendimento realizado pelos Estados Unidos. Agora vemos que isso está em cerca de 1 ou 2 décimos de segundo após a bola de fogo ter acendido. O que está vendo agora é a frente do edifício queimando. Claro, a luz entraria pelas janelas e incendiaria cortinas, estruturas internas, estofados, cadeiras, você sabe, todos os tipos de itens internos. Chairs, all kinds of internal. So this place would be on fire in the following. Então, esse lugar estaria em chamas nos segundos seguintes, onde eu estarei mostrando os efeitos que estão por vir. Nesse caso específico, provavelmente seria talvez alguns segundos depois. Então estamos falando sobre os primeiros décimos de segundo aqui. A bola de fogo se expandiu. Ela ainda não terminou de produzir a onda de choque neste ponto. Então estamos apenas vendo a luz da bola de fogo à frente da onda de choque que ela ainda está produzindo. Depois, em cerca de 2 segundos, ainda não estamos vendo a onda de choque. E então a onda de choque chega. Note que a onda de choque está rasgando o topo. Aqui está a frente da onda de choque. Isso é cerca de 5 libras por polegada quadrada. This is about 5 pounds per square inch. And notice that it's the front wall. E note que as paredes frontais do edifício estão cedendo à medida que a onda de choque chega. A onda de choque vai envolver toda a estrutura. Então aqui vemos a onda de choque começando a envolver a estrutura. E você pode ver que o topo do telhado está se soltando, porque a onda de choque é acompanhada por ventos de 200 milhas por hora. A frente do edifício está cedendo com o choque inicial, e os ventos estão começando a despedaçar o edifício. Podemos ver
que à medida que a onda de choque continua a passar pela estrutura, parece que o topo do edifício foi atingido de cima por um malho gigantesco. Você pode ver que o telhado está simplesmente cedendo para cima, em ambos os casos, devido ao efeito de esmagamento e ao movimento do vento. By the crushing effect and the wind motion. And then as we look forward, the building just explodes. E então, ao olharmos para frente, o prédio simplesmente se desintegra explosivamente. Agora, neste caso, é assim que o prédio fica após o teste. Você pode perguntar, bem, por que ainda há algo lá? Bem, nada estaria lá em uma situação normal, porque isto queimado em um incêndio violento que teria durado horas na cidade. Você não veria nada além de cinzas em seu local. Mas este foi um teste no deserto. Então, este prédio foi coberto com telhas de amianto. Não havia materiais internos para pegar fogo, porque isso foi removido intencionalmente, já que o propósito do experimento era medir os efeitos da explosão no prédio. De fato, os efeitos do fogo foram ignorados por décadas nas avaliações dos efeitos das armas nucleares nas cidades. Nuclear weapons on cities. This did not come into the forefront of. Isso não veio à tona na consciência americana, na consciência do público, até que escrevi um artigo em 19, acho que foi em 86, na verdade, chamado Os Efeitos dos Superincêndios em Alvos Civis. Esse efeito foi ignorado até ser divulgado através deste artigo, que foi amplamente circulado, porque eu apresentei como o artigo principal em um fórum da Academia Nacional de Medicina em Washington. Chegou aos jornais, foi publicado, discutido no Congresso, e as pessoas começaram a fazer perguntas no nível do Congresso. Por que as pessoas da Defesa Civil não incluem incêndios? Então, isso teve um grande efeito, fico feliz em dizer, na percepção dos verdadeiros efeitos das armas nucleares em nossa sociedade. Mas quando digo nossa sociedade, quero dizer a Europa Ocidental também. But when I say our society, I mean Western Europe as well. And there's a lesson here for your audience to keep. E há uma lição aqui para o seu público entender muito claramente. Esse efeito agora é amplamente compreendido devido ao acaso da minha oportunidade de apresentar uma discussão detalhada e clara sobre esse efeito em um fórum que foi amplamente monitorado por pessoas importantes em nossa sociedade, um fórum da Academia Nacional de Medicina. Caso contrário, seria ignorado, e o público em geral ainda seria levado a acreditar que essas armas nucleares são muito menos letais do que realmente são. Aqueles de vocês que quiserem cópias desse artigo, por favor, enviem um e-mail. Enviem um e-mail separado, no entanto. Intitulem o e-mail Artigo Superfires e eu enviarei uma cópia desse artigo do estudo da Academia Nacional de Medicina. E descreve em grande detalhe os efeitos desses superincêndios. E fez uma grande diferença, estou muito satisfeito em dizer. Mas também não quero me vangloriar demais, porque foi um acidente de circunstâncias. Certo. Então os efeitos únicos da luz e calor extremamente intensos da bola de fogo foram apenas parcialmente descritos. Eu só quero descrever isso antes de terminar minha discussão e dar a vocês uma ideia de quão chocantes esses efeitos são. Eles são chocantes porque estão fora da experiência humana. Então você acha que entende que esse flash intenso de luz e calor é uma coisa ruim? Claro, isso é fácil de dizer, mas é muito mais chocante entender algumas das consequências físicas reais. Gostaria de mostrar isso a você, e então vou encerrar por aqui, mas meu objetivo ao mostrar isso é dar a você uma noção mais visceral desses efeitos, para que você não os esqueça, porque é fácil focar nos efeitos da explosão, já que é algo que achamos que entendemos. Mas os efeitos do fogo são muito mais consequentes. Então o que estou falando é da luz intensa e do calor da bola de fogo. Aqui está um exemplo do que ocorreu em Hiroshima. Isso não vai causar uma reação visceral, a menos que você seja uma pessoa que entende a natureza do que está vendo. E a maioria das pessoas não entenderia. Mas neste caso, era uma telha onde havia outras telhas em cima, e a parte da telha que estava exposta à luz e ao calor da bola de fogo está com bolhas,
devido à sua exposição à luz e ao calor. A razão pela qual está com bolhas é semelhante às razões pelas quais você tem esse efeito de pipoca térmica na areia, devido à luz extremamente intensa da bola de fogo. O que aconteceu aqui é que a luz intensa aqueceu a superfície dessa ardósia a uma temperatura tão alta, de alguns milhares de graus, e além do ponto de fusão dos metais, que ela simplesmente se desintegrou, simplesmente estourou. Mas isso foi porque era um material frágil. Então, novamente, informativo, mas não surpreendente. Informative but not astonishing. This might astonish you. And I chose Isso pode te surpreender. E escolhi essa fotografia porque é surpreendente. Aqui estava uma criança. Ela estava brincando, obviamente, e aconteceu de estar no meio de um salto, onde estava pulando sobre uma corda que estava esticada deste hidrante de água, no momento da explosão. O que você vê é a sombra dela na parede, porque a luz e o calor da bola de fogo caíram sobre seu corpo. E porque caiu sobre seu corpo, não caiu na parede. Na parede, você vê que o tijolo é de uma cor muito mais clara. Isso porque a superfície do tijolo meio que explodiu devido à exposição à intensa luz e calor, de maneira semelhante à peça de ardósia que mostrei a você anteriormente. the piece of slate I showed you earlier. But in this case, it's a much more dramatic example. Mas neste caso, é um exemplo muito mais dramático do que a luz e o calor da bola de fogo podem fazer as pessoas em uma área alvo. Aqui está mais um exemplo. Novamente, o que você está vendo é menos dramático, mas deveria ser nesse ponto, espero, porque o que você vê é a tinta descascada na parede de metal atrás deste eixo de válvula. O eixo da válvula produziu uma sombra da bola de fogo, e por causa da sombra, a tinta não foi descascada imediatamente atrás do eixo da válvula. Foi assim que as primeiras pessoas, os cientistas japoneses que chegaram logo após o bombardeio atômico em 1945, determinaram a altura da explosão da arma nuclear. Tive o privilégio de conhecer um homem, Motohiro Kimura. To know a man, Motohiro Kimura. I met Moto in his senior years. Conheci Moto em seus anos de aposentadoria e ele estava envolvido na medição da altura da bomba atômica. Conheci-o quando ele estava visitando meu laboratório, quando eu ainda estava fazendo ciência, vindo do Japão. Um homem maravilhoso que me ensinou muito com suas experiências pessoais como cientista no Japão. Aqui está outro exemplo chocante dos efeitos da luz e do calor da bola de fogo. Acho que não preciso descrever muito para você. Novamente, a tinta na parede estava empolada, mas a escada e a pessoa em pé na frente interceptaram a luz. E claro, a pessoa foi gravemente e certamente morreu após o ataque. Aqui está outro exemplo chocante de como a luz da bola de fogo pode afetar um objeto. Neste caso específico, estamos observando um material que é obviamente claro e escuro, tiras de material escuro e tiras de material claro. Agora, a luz da bola de fogo, quando caiu sobre o material preto em certos pontos, fez com que o material preto, o fato de o material ser preto, significava que ele absorvia preferencialmente a luz da bola de fogo e pegava fogo, enquanto o material branco refletia luz suficiente para não pegar fogo. Então, aqui está um efeito onde você pode ver que a cor real do material teve um efeito na maneira como o material reagiu à bola de fogo brilhante, de uma forma que você pode entender, mas que, é claro, é chocante, ou deveria ser chocante, se você não estivesse ciente desse tipo de efeito. Aqui novamente você vê esse efeito em um material branco puro. Este material estava coberto com pequenas flores. Acho que o próximo slide as mostra. Sim, aqui está uma flor de perto. As flores foram queimadas preferencialmente. O material ao redor das flores era mais claro, um material muito leve e branco. Então refletia luz e calor o suficiente para que o material não atingisse uma temperatura em que queimasse. Mas as flores eram escuras o suficiente em cor para que fossem seletivamente incendiadas e queimadas do material. Isso é quase uma imagem do mal, sabe, se alguém quiser interpretar dessa forma. E aqui, é claro, estão as consequências para uma mulher que tinha algum tipo de material com um padrão sobre ela,
cobrindo seu corpo quando a arma foi acionada. On her, covering her body when the weapon went off, and the material preferentially caught flames. E o material preferencialmente pegou fogo e queimou sua pele. Você pode ver que algumas partes do material refletiram luz e calor suficientes para que ela não fosse queimada. Mas claro, ela foi gravemente queimada. Esta mulher infeliz certamente teria morrido devido aos efeitos combinados de queimaduras graves em seu corpo, que levaram a infecções e morte, e exposição à radiação. O flash de radiação, raios gama e nêutrons da explosão, que causaram nela a doença da radiação. Então, novamente, os efeitos combinados de ter seu sistema imunológico deprimido pela exposição à radiação, e claro, o choque das queimaduras graves, que então levaram a infecções, aumentaram muito a eficácia de matar pelos efeitos combinados das bombas, do que seria o caso de outra forma. Much greater than would otherwise have been the case. Here is an example of another unfortunate woman. In this case, you can see Aqui está um exemplo de outra mulher infeliz. Neste caso, você pode ver que sua pele foi queimada através da roupa, mas ela tinha algum tipo de alça. Ela deve ter carregado algo, e a alça era grossa o suficiente sobre o ombro e as costas para que ela fosse protegida dos efeitos. Então, só para reafirmar os efeitos, este é Nagasaki antes da explosão, e aqui está depois da explosão. Note novamente, desde o início desta conversa, se você estivesse olhando isso do ponto de vista de um planejador militar, diria, meu Deus, a ponte ainda está lá. Os soviéticos a podem usá-la. Precisamos atingir essa ponte. the Soviets can still use it. We need to hit that bridge. And it's the fact that these blast and E é o fato de que essas explosões, radiação e efeitos térmicos são todos distintamente diferentes em sua escala, mas todos levam a essa horrenda escolha de Hobson que um planejador militar tem que enfrentar. Mesmo que não sejam loucos, e mesmo que estejam bem informados sobre os efeitos nucleares. Então, para aqueles de vocês que querem entender minha psicologia, eu como indivíduo, esta é a imagem que imediatamente vem à minha mente quando ouço pessoas falando sobre guerra nuclear. As pessoas que falam sobre guerra nuclear e não sabem nada sobre seus efeitos físicos, não têm ideia do que estão falando. Não quero que isso soe como um insulto, mas qualquer pessoa que fale sobre guerra nuclear como algo tolerável de lidar, está simplesmente desinformada. tolerable thing to deal with is simply uninformed. And if they haven't taken the trouble, E se eles não se deram ao trabalho de entender os fatos que apresentei nesta reunião, estão em um papel de tomada de decisão, um papel de tomada de decisão política, eu faço julgamento, este é o meu julgamento pessoal, de que essas pessoas são irresponsáveis e não deveriam estar em um papel de tomada de decisão se não se deram ao trabalho de se informar. Portanto, tenho um julgamento moral muito forte aqui, além de uma declaração técnica a fazer nesta discussão. E deixo vocês para contemplarem o que eu disse daqui em diante. Obrigado pela oportunidade de falar. Somos seres humanos novamente. for the opportunity to talk. We're human beings again. Well, I had a question about Bem, eu tinha uma pergunta sobre as consequências deste exercício militar, porque o exercício Able Archer, em 1983, convenceu os soviéticos de que era apenas uma cobertura para um ataque de primeiro golpe. it was merely a cover for a first strike attack, and Yes, that was a Sim, secondary essa foi uma consciência secundária e muito perigosa de discutir. consequence that I did not discuss. Yes. yeah, so this is it is why Sim, we almost então é por isso que quase acabamos em algo que deveria ser um exercício se transformando em uma guerra nuclear real. O exercício teria sido de fato real, uma realidade. Sim, infelizmente. E é por isso que eu estava curioso. Deixando de lado a parte técnica, essa falta de medo e falta de compreensão do outro lado, como você vê isso? Porque muitas vezes é preciso estar realmente perto da guerra antes de estar realmente disposto a dar um passo atrás e perceber o quão perto estavam. really willing to take a step back and realize how close we were. And I always found that Reagan was a E sempre achei que Reagan era um caso fascinante de estudo disso, porque após quase desencadear uma guerra nuclear em 1983,
Ele escreveu em suas memórias que ficou genuinamente surpreso que a liderança soviética considerasse até mesmo a possibilidade de que eles pudessem estar sob um primeiro ataque. Do ponto de vista dele, eles deveriam ter reconhecido que os Estados Unidos eram um país bom, virtuoso e que não se engajaria em tal ataque. Isso deveria ter sido óbvio para os soviéticos. É interessante do que é referido na literatura como uma sensibilidade de dilema de segurança, que é a capacidade de nos colocarmos no lugar dos oponentes e ver a ameaça pelos olhos deles. Bem, eu dou notas muito altas para Reagan por lidar com algo que era existencial, o que ele não entendia antes. Mas culpo o sistema por não informá-lo dos efeitos existenciais que acompanhariam qualquer uso de armas nucleares, devido à rápida escalada que é essencialmente garantida pela natureza das armas nucleares. Eu dou ao sistema um 0, uma nota negativa. E essa é a minha preocupação hoje. É por isso que estamos fazendo este exercício. Você me pediu para falar sobre isso porque concordamos que este é um problema. Você reconhece esse problema. E ambos concordamos que este é um problema. Mas o verdadeiro problema é que os sistemas que apoiam a liderança política, nossas supostas pessoas de inteligência e nossos supostos conselheiros militares, não informam essas pessoas em funções de tomada de decisão sobre o que elas precisam saber. Todos que têm qualquer papel de decisão em relação às armas nucleares deveriam ver a palestra que acabei de dar. Deixe-me dar um exemplo de uma experiência pessoal muito perturbadora que tive várias vezes. Eu dei palestras, não exatamente esta palestra, mas palestras sobre as consequências das armas nucleares. Eu costumava dar essa palestra, não esta palestra, mas uma palestra semelhante na Universidade de Stanford, quando estava ensinando lá antes de ir para o MIT. E era uma audiência muito grande na época em que eu estava dando essa palestra. It was a very large audience at the time I was giving this talk. There was a lot of interest in arms control. This was the 1980s. Havia muito interesse no controle de armas. Isso foi nos anos 1980, quando havia agitação global e interesse público. Tínhamos centenas de estudantes em nossa palestra todos os anos. E todos os anos eu recebia 1 ou 2 soldados que estavam de licença em Stanford, que vinham após a palestra me dizer que estavam envolvidos em alvos nucleares e não tinham ideia de quais eram os efeitos primários dessas armas. Eles estavam em Omaha, Nebraska, no quartel-general do Comando Aéreo Estratégico. Eles estavam envolvidos em alvos. Eu conhecia o quartel-general do Comando Aéreo Estratégico porque, quando estava na Marinha, antes de ir para Stanford, eu tinha responsabilidades que me levavam ao Comando Aéreo Estratégico. Had responsibilities that took me out to Strategic Air Command, and I was aware that the soldiers doing the E eu estava ciente de que os soldados que faziam a mira basicamente estavam sendo instruídos. Sabe, aqui está um pequeno círculo, e descubra onde colocá-lo entre esses alvos. Eles não sabiam quais eram os efeitos das armas nucleares. Eles tinham esse pequeno círculo que lhes pediam para colocar nos alvos. Eles não tinham ideia de quais seriam as consequências dos ataques nucleares. E para o crédito desses jovens e morais soldados, quando viram as consequências, sentiram-se compelidos a vir falar comigo após minha palestra. E eu não tinha nada além de simpatia por eles, e os consolei da melhor forma que pude. Eu disse, olhe, você estava fazendo seu trabalho como soldado. Esse é o sistema que temos. Serei o primeiro a dizer que esse sistema é inadequado. É por isso que estou em Stanford agora e não mais no Pentágono. Eu escolhi sair porque queria a liberdade de poder informar o público sobre as consequências dessas armas nucleares. E foi isso que fiz nos meus primeiros anos no Fórum Público. Foi mais tarde que comecei a falar sobre defesa antimísseis e todas essas outras questões importantes, porque esse era meu trabalho como estudioso nesses assuntos. Mas meus primeiros dias depois de sair do sistema, de me libertar de seu jugo, foram para tentar informar as pessoas, tanto soldados quanto civis, sobre as consequências horrendas dessas armas. E eu sei que os soldados com quem trabalhei não tinham ideia do que estavam fazendo. E eu não os culpo por isso.
Assim como não culpo Ronald Reagan, você sabe, o sistema não os informa. You know, the system does not inform them. And this is one of the things. E isso é uma das coisas que os cientistas políticos que falam sobre o dilema do prisioneiro, como eu ouço em Stanford, essa besteira que esses caras falam, eles não têm ideia do que estão falando. Não estou falando de você, Glenn, porque sei que você é um cientista político sério, mas eu lido com essas pessoas em Stanford que são teóricos. Eles não aprendem os fatos, mas têm teorias, e eles não entendem quais são as consequências do uso nuclear. Mas eles têm o dilema do prisioneiro, e blá blá blá. E eles não entendem o que estão fazendo. E eles não escolhem se informar. E esse é um dos maiores perigos do estabelecimento da ciência política americana. Os cientistas políticos europeus são de uma cultura diferente. A cultura acadêmica na Europa é diferente. Embora eu tema que vocês também tenham suas vítimas dessa cultura. Mas nada como você vê nos Estados Unidos. E essas pessoas, particularmente aqui em Stanford, acham que são a forma mais elevada de teóricos políticos. Sabe, John Mearsheimer, ele é um cara sujo. Ele tem sujeira por todo o pé, olhando para os detalhes. Mas eles estão acima de tudo isso. E essas pessoas são, na minha opinião, entre as mais perigosas, porque falam com os tomadores de decisão política. E isso é o que temos no nível mais alto do governo dos Estados Unidos. Essas pessoas não estão informadas. E parece que esse é exatamente o mesmo problema na liderança política da Europa. Bem, parece que em grande medida, entre a liderança política, pelo menos, o medo das armas nucleares desapareceu. Mas as ameaças certamente não desapareceram. Então eu queria te perguntar, o que você vê como as principais ameaças daqui para frente? É a proliferação, mais países adquirindo armas nucleares? É uma mudança nos sistemas de armas? É o desenvolvimento de sistemas de defesa antimísseis, que poderiam converter armas nucleares de uma arma defensiva, destinada à dissuasão, para uma arma mais ofensiva? O que você vê? De onde vêm as principais ameaças nos próximos anos? Bem, eu acho que tudo isso, lamento dizer. A preocupação americana com as defesas antimísseis tem duas consequências desastrosas. Na verdade, estamos vendo as consequências desastrosas desde 2002, quando o governo Bush se retirou do Tratado ABM de 1972. Em essência, o governo Bush destruiu toda a estrutura sobre a qual as limitações de armas foram construídas na segunda metade do século XX, porque o Tratado ABM de 1972 foi crucial para os tratados de limitação de armas que se seguiram. Isso inclui o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, os Tratados de Armas Estratégicas e os Tratados START. E todos esses tratados, porque o Tratado ABM de 1972, explicitamente, logo em seu preâmbulo, fala sobre o fato de que as defesas antimísseis criam a percepção de que um adversário pode ser capaz de atacar e depois responder defendendo-se contra retaliações. A percepção de que isso poderia ser possível é suficiente para fazer com que todos que estão observando as defesas antimísseis do outro lado respondam expandindo seus arsenais nucleares ofensivos. Portanto, o Tratado ABM foi fundamental para limitar as defesas antimísseis a um nível onde nenhum dos lados pudesse, de forma alguma, antecipar qualquer utilidade para essas defesas antimísseis. E assim eles poderiam confortavelmente se engajar em reduções de armas nucleares ofensivas. Este foi o santo graal da redução de armas. Esta foi a chave para a redução de armas. Agora, avançando com as defesas de mísseis americanas, o que fizemos após abrogar o Tratado ABM, e incluo meus amigos democratas, que pioraram muito mais do que os republicanos, porque o sistema Aegis é uma decisão muito pior do que a decisão de construir a defesa antimísseis baseada em terra. O sistema Aegis tem todos esses interceptores, todos os quais não podem fazer nada. O sistema Aegis é inútil como capacidade técnica. Inútil.
Mas se você é um planejador militar russo, olha para isso e diz: o que os americanos vão fazer a seguir? You look at it and you say, what are the Americans going to do next? They're building a foundation. And I don't know. Eles estão construindo uma base, e eu não sei o que vão fazer com essa base no futuro. De maior importância do que a capacidade é, se você ouvir extremamente atentamente Vladimir Putin, e eu ouço atentamente Putin quando ele fala, estou realmente lá com meu ouvido palavra por palavra, porque realmente quero tentar entender o que está passando pela mente dele sobre o assunto de retaliação nuclear. A mensagem que recebo, se estou ouvindo atentamente Putin, é que ele não tem medo de que os americanos possam construir uma defesa antimísseis com qualquer capacidade. Ele tem medo de que um tomador de decisões político americano, cabeça dura, possa pensar que essas defesas antimísseis que temos têm alguma capacidade e tomar uma ação que poderia levar a Rússia a não ter escolha, a não ser retaliar. Russia to have no choice but to retaliate. And the Russian retaliation, he understands. E a retaliação russa, ele entende, resultaria na destruição da Rússia junto com os Estados Unidos. Então, seu principal medo é a ignorância americana, combinada com a defesa antimísseis. E ele é inteligente o suficiente e bem informado o suficiente no meu julgamento de tudo que ouvi ele dizer, para entender que essas defesas antimísseis nunca fornecerão qualquer capacidade. Mas ele não tem certeza de que um tomador de decisão político americano esteja bem informado o suficiente para não ser levado a acreditar que eles têm alguma capacidade. E isso é o mesmo resultado de um erro que leva a uma troca nuclear que acaba com a Rússia, os Estados Unidos e a civilização. Então ele entende essas defesas antimísseis. Defesas antimísseis são um grande problema. Existem outras questões de proliferação, mas tenho certeza de que já tomei muito tempo aqui. Este, em particular, é realmente de grande importância. Sim, e parece muito novamente defesa antimísseis. Tudo soa muito defensivo e não provocativo. Mas mesmo o escudo de defesa antimísseis mais competente não seria capaz de realmente parar um primeiro ataque russo, dada a quantidade de armas, ou um segundo ataque. Sim, mas é por isso que a preocupação muitas vezes é que ele seja destinado como uma arma ofensiva, porque a melhor eficácia que teria seria interceptar não o primeiro ataque russo, mas o ataque retaliatório russo após um primeiro ataque. Então, novamente, o que quer que sobreviva. Mas ouvi o mesmo em Moscou. Uma preocupação importante é que se os Estados Unidos tivessem um sistema de defesa antimísseis potente, isso poderia iludir alguns líderes. Se eles acreditarem que têm a capacidade de executar um primeiro ataque, isso não significa que o fariam, mas criaria uma postura mais agressiva, a crença de que teriam domínio na escalada. Ou seja, poderiam intensificar ou escalar o conflito, sabendo que em algum momento os russos teriam que mais ou menos capitular ou recuar. E certamente, quando estamos em uma situação de alto risco, como estamos agora na Ucrânia, se o lado americano acreditasse que tinha um sistema de defesa antimísseis funcional, isso poderia facilmente sair de controle. Quero dizer, já não parece que tememos armas nucleares, e isso poderia tornar a situação muito, muito pior. Bem, se você quer obter outra visão minha, ou uma opinião minha, sobre por que acho que os chamados especialistas em políticas que trabalham para o presidente são um grupo de pessoas absolutamente perigosamente ignorantes, olhe para a reação do lado americano ao desdobramento russo desse sistema. Eles o chamam de Poseidon, esse submarino robô subaquático, que provavelmente carrega uma ogiva nuclear de 50 ou 100 megatons, porque o tamanho do espaço dentro daquele torpedo é obviamente grande o suficiente para esse rendimento de uma ogiva. E a razão pela qual Putin mostrou esse dispositivo para todos, quero dizer, você tem que ser um tolo para acreditar que ele estava sentado lá e que um cinegrafista aconteceu de estar olhando por cima do ombro dele e ninguém o impediu de filmar. Videoing it. The reason he showed that device
A razão pela qual ele mostrou esse dispositivo é que ele quer que todo tomador de decisão política americano, independentemente do que acreditem sobre defesas antimísseis, entenda que os Estados Unidos e a Europa Ocidental seriam destruídos por essa arma submarina, onde a defesa antimísseis não pode desempenhar nenhum papel se um ataque nuclear for executado contra a Rússia. Essa é a razão para o Poseidon. Se você quer fazer parecer que os russos são mais desumanos, são animais, não se importam com a vida da mesma forma que nós. Todo esse lixo que você ouve desses guerreiros frios, que são totalmente ignorantes sobre quem são os russos. Quero dizer, tenho amigos na Rússia. Acho isso insultante. Fico ofendido como americano quando os ouço falar sobre meus amigos russos. Sabe, é incrível para mim. Mas é por isso que você tem o Poseidon. O Poseidon está lá para dizer aos mais ignorantes dessas pessoas que eu sofri ouvindo que é melhor não fazer isso. Porque se fizerem, estarão mortos, e seu país desaparecerá, não importa o que essas defesas antimísseis possam fazer. Mesmo que forem tão bem que você, em sua compreensão delirante, acha que podem, é por isso que o Poseidon está lá. Não acho que tenha sido um acidente de forma alguma. Não, você provavelmente está correto nessa avaliação. Minha última pergunta foi apenas em termos de futuras interrupções ou ameaças. Já falamos no passado sobre os Estados Unidos planejarem implantar esses novos mísseis na Alemanha. Agora, é claro, isso gerou um pouco de fragmentação dentro da aliança da OTAN, mas também Trump fez comentários de que quer reduzir as armas nucleares entre nós, Rússia e China. Pode não acontecer, mas como está, ainda há essa proposta de que os Estados Unidos devem implantar esses mísseis na Alemanha em 2026. Você vê isso ainda avançando? E se sim, quais serão as principais consequências e reações previsíveis, principalmente dos russos, então? Bem, antes de tudo, esta é parte da razão pela qual vou à Alemanha para falar no dia 24 de março. E por acaso, vou voltar à Alemanha quantas vezes as pessoas quiserem me ouvir. Quero dizer, vou falar em todos os lugares onde as pessoas quiserem me ouvir sobre as consequências para a Alemanha se essas armas voltarem para a Alemanha em 2026, porque a situação espelhará a situação de 1983. A Alemanha será o ponto de ignição para uma guerra nuclear global, que será mais provável se essas armas forem colocadas na Alemanha. E vou afirmar isso de forma tão clara, porque essa é a verdade. Essa é absolutamente uma declaração precisa e honesta do que acompanhará esses desdobramentos. Agora, meu próprio palpite, só posso adivinhar, é que se Trump conseguir com os russos normalizar a relação entre a Rússia e os Estados Unidos, e me parece que até agora a equipe americana está fazendo um bom trabalho nessa direção. Mas há muitos problemas que eles terão que enfrentar, especialmente da liderança europeia, que está completamente desconectada, e de grandes partes do estabelecimento político americano, que talvez esteja tão ou mais desconectado do que a liderança europeia. Então ele tem uma luta, ele tem uma grande luta pela frente. Ele pode me considerar um aliado nisso, mas duvido que o faça. De qualquer forma, uma das coisas que os americanos responsáveis deveriam estar discutindo é como deve ser o caráter dos acordos de controle de armas durante esse processo de normalização. E uma das coisas que deveria fazer parte do processo de normalização é o restabelecimento do Tratado INF. Não há razão, se vamos falar sobre reduções de armas estratégicas do tipo que a equipe de Putin já levantou como uma possibilidade, o Tratado INF deve ser restabelecido com pelo menos o mesmo nível de prioridade que as reduções de armas. E isso significa que os Estados Unidos deveriam cancelar esse desdobramento extremamente imprudente, que é uma consequência da imprudência do governo Biden. Se você quiser dizer que Biden foi imprudente, aqui está um exemplo. Antony Blinken e Jake Sullivan.
Essas pessoas, eu não sei como começar a descrever quão imprudentes essas pessoas foram. Quero dizer, simplesmente não tenho palavras para isso. These people were. I mean, I just have no words for it. And we need to stop what they. E precisamos parar o que eles começaram. Se Trump quer parar o que eles começaram, o Tratado INF precisa ter pelo menos a mesma prioridade que a redução de armas nucleares. Agora, tendo dito isso e criticando o establishment americano, deixe-me começar com meus amigos do Bulletin of the Atomic Scientists, que não retornam minhas ligações. O Bulletin of the Atomic Scientists, que afirma estar preocupado com a redução de armas, não disse nada sobre a iniciativa de Trump. Nada. Em vez disso, publicaram esses artigos idiotas sobre por que é uma coisa terrível que Trump esteja avançando com esses acordos. Essas pessoas, que são os guardiões desse relógio, que supostamente nos diz o perigo da guerra nuclear, não estão ouvindo ninguém, porque não consigo que atendam minhas ligações. Are not listening to anybody because I can't get a phone call through to them. And I'm angry because I've written for this. Estou com raiva porque escrevo para esta organização há 40 anos. E se pareço irritado, estou. Eles não estão fazendo seu trabalho. Deveriam estar relatando o que está acontecendo na tentativa de Trump de normalizar as relações com os russos. E deveriam estar falando sobre o Tratado INF também. Espero que alguns deles, ou alguém de sua audiência, esteja ouvindo e vá. Fale com essas pessoas e diga a elas que não estão fazendo seu trabalho como responsáveis pelo relógio nuclear. Vocês precisam sair do seu pequeno clube e começar a ouvir e pensar. Lamento dizer isso. Espero que não cortem isso da nossa discussão, porque isso precisa ser ouvido nos Estados Unidos. De qualquer forma. Bem, eu passo muito do meu tempo preocupado com a racionalidade dos líderes europeus, especialmente porque todos parecem pensar que estamos no meio de uma repetição da Segunda Guerra Mundial. Todo discurso político acaba com uma referência a Hitler. Eles acham que os russos são o novo Hitler. Eles ficam presos em suas narrativas muito estranhas, onde se preocupam obsessivamente que a Ucrânia tem que se juntar à OTAN, porque a Rússia nunca ousaria atacar a OTAN. Então, na próxima frase, eles dizem, bem, temos que parar a Rússia agora, porque depois da Ucrânia, ela vai atacar a OTAN. É apenas, você sabe, um segundo. Os russos são atrasados, lutando com paz. O próximo, eles são todos poderosos e prontos para engolir toda a Europa. Quero dizer, é apenas... Você sempre se pergunta, essas pessoas são genuínas? Estão desinformadas ou são apenas enganosas? Não tenho certeza. Esperar por estupidez ou beligerância, o que é melhor? Mas é certamente preocupante que isso esteja acontecendo. Eles não conseguem formular um único argumento sem falar sobre Hitler. É muito, muito preocupante. Especialmente quando agora estamos lutando uma guerra por procuração contra a maior potência nuclear do mundo. Proxy war against the world's largest nuclear power. Bem, deixe-me dizer, fiquei bastante irritado quando falei na ONU e o representante alemão da ONU me acusou de ter chutzpah. Você provavelmente sabe o que isso significa. Chutzpah é algo como... Você tem coragem, sabe? É um termo yiddish para uma pessoa ousada. Achei isso irritante, diria, ao extremo. Sou de uma cultura judaica. Por acaso minha esposa é católica, então sou mantido sob controle. E para o representante alemão, usar esse termo, quando você olha como Hitler assumiu o controle da Alemanha, porque a liderança política não sabia o que estava fazendo na época, e permitiu que ele o fizesse. Essa é a preocupação sobre Hitler, que a liderança atual europeia e alemã deveria estar considerando. Em vez de invocar seu nome, como se depois de ter obtido um poder que nunca deveria ter tido, eles deveriam pensar em fazer coisas agora que colocam a Alemanha em uma situação onde a mesma consequência ocorre por causa de sua má liderança. Se eles querem mencionar Hitler, deveriam começar a pensar sobre isso, porque a história começa com sua tomada do sistema político alemão, não com o que aconteceu depois. Porque não havia nada a fazer depois que ele assumiu o poder.
Professor Postol, você foi muito generoso com seu tempo. Então só quero agradecer novamente e espero que possamos discutir questões relacionadas no futuro. Obrigado novamente. Muito obrigado. Thank you very much. I appreciate Agradeço a oportunidade de conversar com você. Aprendo muito toda vez que ouço. every time I listen to you.